A parada é finalmente a seguinte, questionando todos os títulos da Libertadores de 2000 até 2022 do Storybowl Futebol. Esse vídeo eu não sei o que esperar, eu não assisto muito o canal, tem muito tempo que eu não vejo, porém, a galera da live pede demais pra eu ver esse vídeo, não sei porquê, não sei o que esperar que vai vir aqui, tá ligado? Vamos descobrir junto. Vambora, pessoal. Olá, sejam muito Opa. bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos questionar todos os títulos da Copa Libertadores de 2000 pra cá. Pode reparar que sempre que você vai enaltecer alguma campanha, falar de algum grande time, sempre vem alguém, levanta a mão e fala: mas é que se não fosse aquele pênalti não marcado aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo de ida da semifinal, olha, se não fosse o Ener Valencia, nada disso teria acontecido, tá bom? Pois é, esse vídeo é pra você. O que faremos aqui é basicamente isso. O ponto é que não adianta questionar um título ou outro, pois todos merecem ser questionados. Ninguém tá limpo. pô, não terá do Vasco aqui porque foi antes de 2000. Duvida? Pois agora iremos colocar um asterisco em todas as conquistas da Libertadores de 2000 pra cá. Evidentemente, alguns asteriscos são maiores que outros, mas pode ter certeza que todas as edições têm. Afinal, a gente sabe que para ser campeão da América é necessário muito mais do que só um time competente. Essa ideia de vídeo foi inspirada em um canal gringo, cujo link vai estar aqui na descrição. Então, Da hora dar os créditos assim. se você fala inglês e curte basquete ou futebol americano, vale dar uma conferida lá. Mas chega de enrolação, vambora começar o vídeo. A do Boca em 2000, vambora. No ano de 2000, se encontravam na final o atual campeão Palmeiras contra o Boca Juniors, que retornava a uma decisão após 21 anos. No jogo de ida, na La Bombonera, empate em 2-2. Porém, no primeiro gol marcado pelo Boca, o atacante argentino estava em posição de impedimento, mas o bandeirinha aparentemente não viu. Pior que isso, foi no jogo da volta, no Morumbi, que ficou marcado por uma atuação horrível do árbitro, que não marcou 2 pênaltis claros para a equipe brasileira. Um deles sendo uma agressão do goleiro Córdoba ao atacante palmeirense. Com isso, o jogo terminou em 0-0 e foi para os Pô, uma pena não ter os vídeos dos lances em questão aqui, né? pênaltis, onde o Boca se deu melhor, com o goleiro que deveria ter sido expulso, pegando 2 cobranças. Ok. 2000? Boca de novo. Quis o destino que novamente se enfrentassem Boca Juniors e Palmeiras. São Caetano nas oitavas. Caraca, o Vasco tomando um sacode aí. Dessa vez na semifinal da competição. No jogo da ida, na La Bombonera, empate em 2-2. O árbitro dessa vez marcou um pênalti inexistente para os argentinos e deixou de dar um pênalti claro para a equipe brasileira. Detalhe que no estacionamento, ao encontrar com o Celso Roth, técnico do Palmeiras na oportunidade, o árbitro disse a seguinte aspa: "O resultado foi bom para todos nós. Como é que íamos sair daqui se o Palmeiras vencesse?" Pois é, no jogo da volta tivemos outro empate em 2-2, que levou tudo para as penalidades, e o Boca novamente saiu vencedor. E você achando que é com o Abel que o Palmeiras não vai bem em pênalti. Em 2002, nas semifinais, o Olímpia enfrentava o Grêmio. No jogo da ida, vitória dos paraguaios por 3-2. Já na volta, no Olímpico, o Grêmio foi para cima e abriu o placar. Porém, o bandeirinha anulou esse gol de forma questionável, digamos assim. O Grêmio ainda conseguiu chegar ao seu gol, que levou o jogo para as penalidades. Durante a disputa, o goleiro do Grêmio defende uma cobrança, mas o juiz manda voltar por ele ter se adiantado. Algo que na época era muito raro. Com o próprio Boca, por exemplo, o goleiro sempre se adiantava e nada acontecia. Basicamente, a gente chega à conclusão que a Argentina tá sendo beneficiada pra caramba. As pessoas nem reclamavam, porque realmente o padrão da época era permissivo com esse tipo de lance. E mesmo com muita reclamação, o juiz manteve a decisão, que logo depois foi decisiva para a eliminação dos gaúchos, e classificando o Olímpia, que sairia campeão após vencer o São Caetano na final. E boatos da época dizem que o presidente da Conmebol, Nicolás Leoz, que é paraguaio, teria dado uma pequena mãozinha para o Olímpia nos bastidores.
Isso porque era centenário do clube e seria muito especial que eles conquistassem o tri naquela edição. Isso tudo é especulação, lógico, mas se tratando de... Pô, imagina que foda ganhar Libertadores no ano do centenário, tá ligado? Não consigo imaginar que time no Brasil conseguiu fazer isso. Comebol, eu não ficaria nem um pouco surpreso. De novo, cara, 2003, Boca. Novamente, Boca Juniors. Novamente, problemas com a arbitragem. Dessa vez, E problemas a favor, no caso, né? as reclamações vêm desde as oitavas de final, Paysandu! no duelo contra o Paysandu. A questão seria a extrema rigidez Cara, São Caetano no mata-mata da Libertadores, Paysandu, olha como que as coisas mudou, tá ligado? do árbitro com os atletas do clube brasileiro, que tiveram 4 expulsos só naquela fase. Caraca. Na final contra o Santos, novas reclamações de pênaltis não marcados que prejudicaram o clube brasileiro, derrotado tanto na ida quanto na volta. E se você acha que eu tô de perseguição com o Boca Juniors, quero deixar bem claro que de forma alguma eu tô querendo desmerecer aquele time. Eles provavelmente tinham a melhor equipe do mundo naquele começo de anos 2000. Não é à toa que em 4 anos venceram 3 Libertadores e 2 Mundiais. E aliado ao fato de ser um time talentoso, bem treinado e malandro, tinha sim várias ocasiões em que foi E que aparentemente comprava o juiz também, que é um negócio que pesa legal. beneficiado pela arbitragem. E quer mais? Em uma entrevista, o zagueiro que jogava pelo Boca na época confirmou que a força do Boca nos bastidores era muito importante para as conquistas do time. Admitiu que a arbitragem com frequência os favorecia e ainda citou um árbitro que apitou essa final de 2003 como sendo, abre aspas, um dos nossos. Compramos o juiz, porra. Mas calma que o Boca ainda vai aparecer bastante nesse vídeo. 2004. Once Caldas, sumiu. O grande asterisco dessa campanha surpreendente do Once Caldas está na semifinal, no duelo contra o São Paulo. Após o empate em 0-0 no Morumbi, o São Paulo precisaria furar a retranca do Once Caldas na altitude de Manizales, no lendário estádio Palo Grande. Quando a partida estava 1-1, o juiz ignorou um pontapé do goleiro no atacante são paulino fora da área. E para piorar, aos 45 do segundo tempo, o Once Caldas em sua estocada final surpreende e marca o gol da vitória. O problema é que o gol foi ilegal. Estava impedido e muito impedido. Mas o Bandeirinha fingiu que não era com ele. E ainda por cima, VAR? o autor desse gol da vitória para os colombianos foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. Isso nas quartas de final, ou seja, antes desse jogo. Beleza, tranquilo, pouca coisa. 2005 São Paulo chegava à final da Libertadores e tinha como adversário o Atlético Paranaense. Mas a polêmica foi antes da bola rolar. O regulamento da competição previa que as finais do torneio deveriam ser disputadas em estádios com pelo menos 40 mil lugares. Sim. E a Arena da Baixada É por isso que o Santos, quando vai pra final, ele joga no Pacaembu e não na Vila. tinha capacidade para pouco mais de 24 mil. Mas o Atlético, assim que passou das semifinais, sabendo que era muito forte em casa, iniciou obras na arena para a instalação de arquibancadas tubulares que fariam com que a capacidade do estádio aumentasse para os 40 mil necessários. E mesmo com o alvará da prefeitura, tudo legalizado e entregue a tempo, a Conmebol e o São Paulo não quiseram que a final fosse disputada lá. Por isso, o Atlético teve que mandar seu jogo no Beira-Rio, estádio do Internacional, a 700 quilômetros de distância. Detalhe que até o Morumbi ficava mais perto. Bem mais perto. Resultado, primeiro jogo na casa do Atlético, 1-1. E a volta, no Morumbi, um atropelo do São Paulo, 4-0. O lendário Internacional que ganhou do Barcelona, do Ronaldinho. Nas oitavas de 2006, tivemos o duelo entre Nacional E Internacional. No jogo da ida, no Uruguai, terminou com vitória colorada por 2-1. E bastava segurar essa vantagem no Brasil para avançar. O time uruguaio veio para cima e logo aos 5 minutos já fez um gol. Mas o Bandeirinha, de forma equivocada, marcou impedimento. Como se não bastasse, o Nacional chegou novamente a um gol,
aproveitando a falha do goleiro Klemer, mas o juiz viu uma falta ali pra lá de discutível no goleiro e com isso o jogo terminou 0-0 e os brasileiros saíram classificados. Depois do jogo, o presidente do Inter admitiu que tinham sido beneficiados, mas lembrou do brasileiro de 2005, onde foi prejudicado. Pô, mas é raro alguém, depois de ser beneficiado, falar, não, realmente, aqui eles erraram em nosso favor. Normalmente, pelo menos hoje é assim, né? Os caras reclamam, e quando erra a favor, opa. O quê? Eu? Não, afinal, o quê? E disse que tinha sido apenas a vez deles de se beneficiar com um erro. De novo, Boca 2007. Meu Deus do céu. Adivinha só, se tem Boca envolvido, óbvio que são erros de arbitragem. O Boca avançou até a final e enfrentou o... Nossa, pior que vai ter Boca também com o Corinthians, né? Que tem muito erro lá e tal. O Boca tá sempre metido nisso. Grêmio. Na ida, os argentinos abriram o placar com um gol em que 3 jogadores estavam claramente impedidos. Mas o Bandeirinha não fez nada. Universidade Esportiva. Na emblemática final entre LDU e Fluminense, o asterisco fica por conta do pênalti claríssimo não dado ao Fluminense quando a partida estava 2-1. E mesmo com erro, o jogo ficou 3-1 e foi para os pênaltis, onde a LDU se deu melhor. Estudiantes, 2009. O grande asterisco aqui é por conta da gripe suína. A doença foi considerada uma pandemia próximo à data das oitavas. Nossa, o cagaço que eu tinha de criança de ver os jornal tudo falando desse negócio, o que eu jurava que eu ia morrer era brincadeira. De final. E um dos países mais afetados pela doença era o México, que tinha 2 representantes nas oitavas e ninguém queria acolher a delegação dos times mexicanos. São Paulo e Nacional, que foram sorteados para jogar contra eles, também não queriam enviar seus atletas ao país. Então, já que os mexicanos nem eram da América do Sul, a Conmebol disse dane-se e excluiu os clubes da competição. Os times que eles enfrentariam passaram por WO. Até aí, válido. Caraca, eu não sabia disso. Era uma questão sanitária. A Conmebol prezou pela saúde, mas a questão é que meses depois chegavam à final Cruzeiro e Estudiantes, e a Argentina se tornou o segundo país mais afetado pela gripe suína, ultrapassando o próprio México. E aí a teve Conmebol final na sequer Argentina. cogitou tirar a final de La Plata. Saúde? Que nada, bora jogar bola. A gente tendo amistoso aqui no Brasil em plena pandemia agora de Covid, tá ligado? E o pessoal lá daquele instituto, que eu nem lembro qual que é, mas parando o jogo durante o jogo, que loucura. É bizarro. Lembra daqueles times que foram excluídos da competição em 2009? Pois é, a Conmebol decidiu colocar eles de volta na disputa, em 2010. Sim, na edição seguinte, nem todos os segundos colocados dos grupos se classificaram para as oitavas, pois já tinham 2 clubes garantidos, os 2 mexicanos. Nossa, é uma confusão que é muita cara da Conmebol, tá ligado? E por incrível que pareça, um deles foi muito longe. O Chivas chegou na final, onde enfrentou o Internacional. E perdeu. Novamente, o time mexicano já chegou na final sabendo que não poderia disputar o Mundial, pois o representante da Conmebol não poderia ser mexicano. Vale dizer também que o Inter chegou à final vencendo todos os confrontos pelo critério de desempate. O polêmico, e agora extinto, gol fora. Ou seja, não fez mais gol que ninguém que ele eliminou pelo caminho. Aqui agora eu já tava acompanhando mais o futebol, hein? Vamos lá, Santos do Ney. A edição de 2011 ficou marcada pela incompetência dos brasileiros. Apenas um passou das oitavas de final. O caminho do campeão Santos só tem como asterisco a incomum facilidade. Ele passou em segundo lugar em um grupo com Cerro Porteño, Colo-Colo e Deportivo Táchira, e nos mata-matas passou por América do México, Once Caldas, Cerro Porteño e Peñarol. Ah, mas aí é basicamente pegou facilidade, mas não tem polêmica nenhuma. Aí é tranquilo, pô. Aí é de boa, Em 2012, as semifinais da Libertadores eram um clássico entre Santos e Corinthians. No jogo de ida na Jogaços, tá? Jogaços. Vila, o Timão saiu na frente e o Santos pressionava. Ele estava Esse é aquele que o Emerson Sheik faz um golaço, não é? próximo do gol de empate. O Cássio Quando, de tinha começado a repente, surgir. Puf! Acabou a luz.
Os refletores da Vila sofrem um apagão, que, como os corintianos denominaram, foi o Apagão Salvador. Ele esfriou o time do Santos, que não conseguiu o gol e acabou eliminado no jogo da volta com um empate em 1-1 no Pacaembu. Aí você me diz, mas aí você tá procurando pelo em ovo. Sim, esse vídeo aqui é basicamente procurar pelo em ovo. Pelo menos ele assumiu, então tudo bem. Como eu disse, tem asteriscos maiores e menores, mas todos têm, garanto. E continuando, também há vascaínos que Isso aí não precisa lembrar desse jogo, não. reclamam de um gol mal anulado do Vasco no jogo de ida das quartas de final. Mas esse eu tenho que afirmar que, mesmo olhando o replay, é um lance bem difícil. Não dá pra ter certeza. Clube Atlético Mineiro, o que tem? Em 2013, o campeão foi o Galo, mas quem fez o trabalho sujo foi o Boca. Ou melhor, a arbitragem. O grande favorito daquele ano era o Corinthians, atual campeão da Libertadores e do Mundial. Nas oitavas, se deparou com o Boca Juniors para fazer a reedição da final do ano anterior. Na ida, o Corinthians perdeu por 1-0. E na volta, meus amigos, o que aconteceu no Pacaembu foi para mim o maior roubo da história da Libertadores. Sem mais nem menos. Eu não sei nem como representar isso aqui no vídeo. Se você nunca viu, pesquisa no YouTube e veja com seus próprios olhos. O Boca de novo envolvido. Time do Papa. Essa daqui eu não preciso nem falar muita coisa. Simplesmente foi a Libertadores mais esquisita da história. Ela é tão atípica que eu tenho um vídeo especial falando só dela. Sobre ela. Se você não viu, link na descrição ou clica aqui no card. A final era em Arthur Underline Gamer 1861 viu 100 bits, Vasco da Gama e nada mais. Infelizmente o Vasco apareceu ali num contexto que eu não gostaria muito de lembrar, não. Mas é tudo bem, né, meu mano Arthur? entre River e Tigres. Os mexicanos tinham melhor campanha no torneio. Por isso, deveriam ter a vantagem de decidir em casa. Mas, segundo o regulamento, a competição deveria ser encerrada necessariamente em solo sul-americano. E como vocês devem saber, o México não fica na América do Sul. Por isso, o River que decidiu em casa. E detalhe, 3 anos depois, a final da Libertadores foi na Espanha, por decisão única e exclusivamente da Conmebol. E olha, pelos meus conhecimentos geográficos, a Espanha não fica na América do Sul. Fora que novamente... Fica não? Oxi. Espanha não é logo depois do Mato Grosso do Sul? Os mexicanos entraram em campo na final, sabendo que não poderiam disputar o Mundial por não ser um representante da Conmebol. Borra. Nas semifinais, o Atlético Nacional enfrentava o São Paulo. Na ida, com um homem a menos, o São Paulo acabou derrotado por 2-0 e tinha uma missão ingrata de reverter esse 2-0 fora. Mas sem se intimidar, abriu o placar. Logo depois, sofreu um empate, com um gol irregular, impedido. Mas beleza. Ainda no primeiro tempo, o árbitro não deu um escandaloso pênalti em favor da equipe brasileira. E a cereja do bolo foi marcar um pênalti para o Atlético Nacional e expulsar 2 jogadores do São Paulo por reclamação. Arthur Underline Gamer 1861 viu 50 bits, Perfeito. Vamos te apoiar até o fim, Jusão. Estamos tendo que falar isso aí pro Diego Souza. Que, assim, apoiamos. Mas ele chegou cara a cara com o Cássio e fez o quê? Gelou, basicamente. São Paulo cogitou até se retirar do campo, Chora até hoje, pois é. mas não fez por medo de punições mais severas da Conmebol. A do Grêmio. Aqui temos para muitos a campanha mais easy de todas. No seu grupo, o Grêmio enfrentou Guarani, Deportes Iquique e Zamora. Nos mata-matas, passou por Godoy Cruz, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Na final, venceu o Lanús. Com o Luan jogando bola até dizer chega, né? Luan encapetado naquele ano. Na época eram bons times? Alguns eram sim, mas mesmo assim é um chaveamento meio exótico, vai. Essa aqui é a da polêmica, né? Que vai pra Espanha e tal. A Libertadores de 2018 provavelmente foi uma das, se não a mais polêmica da história. Mais O que não esquisito. faltam aqui são asteriscos.
Para começar, Santos, Boca e River escalam jogadores de forma irregular. Jogadores que deveriam cumprir... Isso aí não dá nada, não. A não ser que você seja português em 2013, lutando contra o rebaixamento frente ao Fluminense. Aí, amigo, aí nesse caso. Suspensão. Adivinhem qual a punição? Pro Santos, um WO. Ou seja, 3-0 pro adversário. Pro Boca e pro River, nada. Beleza, Argentina, assim, vocês estão deixando muito na cara, só pra avisar mesmo. Aquela foi a segunda Libertadores com VAR. E você acha que os erros de arbitragem diminuíram? Óbvio que não. Nas quartas de final, houve uma expulsão completamente absurda do zagueiro Dedé do Cruzeiro em um jogo contra... adivinha quem? Na semifinal, o Grêmio foi operado pela arbitragem frente ao River Plate. E depois de tudo isso, a Conmebol conseguiu o que queria. Um Boca e River na final da Libertadores. Final essa que ainda foi levada para a Espanha, para os torcedores não se matarem. Ah, Libertadores. E é por isso que Libertadores é infinitamente superior à Champions League. Nem ferrando, é justamente por causa dessas confusão que não é. Flamengo. Nas oitavas de final, no duelo contra o Emelec, o Flamengo perdeu o jogo da ida. Foi nesse jogo que o Jorge Jesus estreou, não foi? No Equador por 2-0. Tipo, nessa época aqui, no confronto contra o Emelec? Acho que foi. 1-0. Na volta no Maracanã, conseguiu repetir o resultado, mas a seu favor, o que levou a disputa para os pênaltis. E o asterisco está no polêmico pênalti que originou o primeiro gol rubro-negro, essencial na classificação e posteriormente para o título. Mas só também. Ah, de boa, tranquilo, pouca coisa. O ano que originou o meme em que todo time fraco que se classifica para Libertadores cai contra o Palmeiras. E não é à toa. Caiu num grupo fraco com o Guarani do Paraguai. Foi contra o Bahia, eu acho. Mas, tipo assim, na Libertadores, se eu não me engano, ele pegou bem essa fase do Emelec. Acho que, tipo assim, talvez teve algum jogo antes e tal, mas na Libertadores ele pegou nessa fase do confronto contra o Emelec, que eu lembro mais ou menos disso. Bolívar e Tigre. No mata-mata, enfrentou Delfim, Libertad, River Plate e Santos. Santos pra fazer a pior final de Libertadores dos últimos anos. Que final, meu, horrorosa. Dá até pra dizer que o Palmeiras jogou um campeonato à lá anos 60, começando na semifinal. E na semifinal teve polêmica. Os argentinos reclamaram muito da arbitragem do jogo da volta. Mas, com todo respeito, isso aí é reparação histórica. No duelo das semifinais, Palmeiras e Atlético Mineiro, empate na ida em 0-0. Mas foi o Palmeiras que levou a melhor após empatar em Minas por 1-1 e avançar pelo já extinto gol fora. Mas o detalhe é que um jogador que estava no... Nossa, eu lembro disso, os caras invadindo o campo, não sei se era o Dudu, se era o Davidson, quem que era que entrou em campo, e o pessoal querendo brigar, porque tipo, não, vamos anular o jogo porque sei lá quem entrou, pelo amor de Deus. Banco invade o campo no lance do gol alviverde. Não, e o pessoal achando mesmo que ia, tipo assim, cancelar o jogo porque o cara entrou, nem interfere no lance. Ressaltar que ele não interfere em absolutamente nada no lance. Sequer estava... E é o Davidson, tá ligado? O Davidson, você faz vista grossa, ele é meio lelé da cuca, faz parte, tá ligado? Perto. Mas gerou grande reclamação por parte dos atleticanos. Afinal, segundo a regra, se o jogador invade o campo e sai um gol, o gol deve ser anulado, mesmo que o jogador não tenha interferido em nada. É só que é um negócio tão fora da curva que, assim, quando é que isso aconteceu na história? A polêmica da vez se dá no jogo da ida das quartas de final entre Corinthians e Flamengo, onde o Flamengo abre o placar em um lance polêmico que envolve um toque no braço do jogador rubro-negro. Entre os especialistas, há um consenso de que o lance é legal, porque quem finaliza não é o jogador que toca com o braço. Mas também vale ressaltar que essa regra foi alterada em 2021. Regra de mão muda toda hora e ninguém entende bosta nenhuma. Um ano antes. E de fato não é um dos melhores motivos que eu encontrei nesse vídeo. Mas só? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Reitero que o objetivo não é de forma alguma... E aqui não vai ter a Libertadores do Fluminense, mas assim, basicamente o asterisco se chama Enervalência, que nem é uma polêmica nem nada, mas assim, se o Enervalência soubesse chutar no gol, pelo menos naquele dia ele não sabia, talvez o Fluminense agora não era campeão. Mas o Enervalência amanheceu num dia horroroso
E aí nada aconteceu. Fora isso, não sei se teve mais alguma polêmica, mas assim, o que o Ener Valencia deu uma Libertadores pro Flu é brincadeira. É sacanagem. Mas vídeo bom, mano. Vídeo da hora. Depois vai sair coxa lá no canal. Vamos ver se o pessoal lá no canal gosta também. Na verdade, roubaram geral. O quê? Nessa Libertadores do Flu? Não lembro tipo assim, pelo menos na final não teve nada. Teve lá a expulsão do John Kennedy, mas tudo bem e tal. Se teve polêmica foi nas fases mais anteriores. Compramos o árbitro, otário. Aqui é Varmengo. No caso, se alguém comprou, foi o Boca, né? Que, assim, o que roubaram em favor do Boca aqui no vídeo é brincadeira. E olha que o vídeo é de 2000 pra cá. Tem coisa antes, tá ligado? Vai saber o tanto de coisa que não tinha aí.